Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito trabalhista. Os temas abordados são a proteção do trabalho da mulher, terceirização, contrato temporário, trabalho intermitente, teletrabalho e muito mais. As aulas são com o professor Sindicreide Oliveira. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Saber Direito. Para quem não me conhece, meu nome é Sindicreide Oliveira, eu sou professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e esta já é a nossa terceira aula aqui da nossa semana. Para quem não acompanhou as outras aulas, a primeira aula nós vimos alguns aspectos específicos sobre o direito do trabalho da mulher, ou seja, normas pertinentes ao trabalho da mulher, mais especificamente no que pertine à gestação e à lactação da mulher e também ao seu período de estabilidade provisória. Na segunda aula, nós trabalhamos um pouquinho sobre o quê? Sobre o contrato por prazo determinado, ou seja, o contrato temporário e também o contrato de terceirização, que estão os dois normatizados na Lei 6.019 de 74. Nesse nosso terceiro encontro, nós vamos discutir um pouquinho sobre o quê? Sobre o trabalho intermitente, perfeito? E o teletrabalho. Mas antes de adentrar especificamente nesses dois temas, nós precisamos fazer uma pequena introdução sobre a relação de trabalho e a relação de emprego, para que nós possamos nos situar primeiro nessa relação, para assim, aí depois entrar especificamente em cada um desses temas, ok? Pois bem, senhores, a CLT determina especificamente o que para nós? Nós temos a relação de trabalho, ok? E a relação de emprego. No entanto, para a gente poder caracterizar tanto um quanto o outro, ambos têm alguns requisitos específicos que nós precisamos saber. Com relação à relação de trabalho, quando nós temos uma relação de trabalho, neste instituto, nós não temos um vínculo empregatício, nós não temos um vínculo jurídico de emprego entre o trabalhador e o empregador. Ou seja, nós temos uma ausência desse vínculo entre ambos. E, além disso, não há também que se falar em subordinação, nem em hierarquia e muito menos em habitualidade. Ou seja, a relação de trabalho, esta é uma relação lato sensu, é uma relação ampla. Ou seja, toda a relação de trabalho que não tem algumas características específicas da habitualidade e da subordinação, nós estaremos inseridos numa relação de trabalho, perfeito? Por outro lado, a relação de emprego ela é muito pontual, ela é muito específica, ela está normatizada no artigo 3º da CLT e traz especificamente alguns requisitos essenciais para que nós possamos caracterizá-lo como uma relação de emprego, perfeito? Nesta relação de emprego, nós temos 5 requisitos essenciais e indispensáveis. Quais são eles? Primeiro, tem que ser pessoalidade, tem que haver o quê? Uma pessoa jurídica, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica, ok? Ou seja, se dentro dessa relação de trabalho ou de emprego faltar algum desses requisitos, se faltar algum desses 5 requisitos que eu falei para vocês, nós não teremos uma relação de emprego, e sim uma relação de trabalho, perfeito? Então, muita atenção para esse detalhe. Para que nós possamos ter uma relação de emprego, é fundamental que tenhamos pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualidade. Faltando um desses 5 requisitos, nós teremos o quê? Uma relação de trabalho, perfeito? Muita atenção para essa diferença entre um e outro, ok, senhores? Dando continuidade, é de fundamental importância que nós possamos exemplificar um pouco o que é uma relação de trabalho e o que é uma relação de emprego. Vamos lá. Na relação de trabalho, como eu falei para vocês, há a ausência de algum desses requisitos que eu pontuei para vocês. Por exemplo, o trabalhador autônomo. Esse trabalhador autônomo é aquele trabalhador que ele é o quê? Ele é chefe de si mesmo, ele é chefe de si. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de subordinação com ninguém, ok? Ou seja, é aquele trabalhador que determina a hora que ele vai trabalhar, o local em que ele vai trabalhar, como que ele vai exercer a sua atividade, ou seja, ele não possui nenhum tipo de subordinação. Logo, esse trabalhador autônomo, também chamado de trabalhador liberal, ele tem o quê? Ele tem uma relação de trabalho, ele não tem uma relação de emprego. Exemplo clássico disso que nós temos é, por exemplo, o advogado. O advogado, quando está laborando no seu escritório de advocacia, ele é o quê? É um trabalhador autônomo, é um trabalhador liberal. Por quê, senhores? Porque ele não está subordinado àquilo
que o seu cliente está desejando. Ou seja, ele vai prestar o serviço, ele vai fazer tudo o que for possível para atender as demandas do seu cliente. No entanto, ele não está subordinado ao seu cliente. Logo, tendo a ausência de um daqueles requisitos que eu coloquei para vocês, nesse caso específico, a subordinação, esse trabalhador, esse advogado, ele tem o quê? Ele tem uma relação de trabalho, perfeito? Mas muita atenção, pessoal. Esse exemplo que eu coloquei para vocês do advogado, eu não estou dizendo que o advogado sempre vai ter uma relação de trabalho, de forma alguma. Por quê? Se esse trabalhador, eventualmente, for contratado por algum escritório de advocacia, tiver sua carteira assinada, tiver um contrato de trabalho específico no escritório de advocacia, aí sim ele vai ter uma relação de emprego, tá bom? Então, muita atenção, vai depender muito da situação fática em que ele vai estar envolvido, que ele está inserido, para que nós possamos caracterizar se esse trabalhador tem uma relação de trabalho ou uma relação de emprego. O advogado, no exemplo que eu coloquei agora há pouco, ele vai ter uma relação de trabalho. No entanto, se esse trabalhador, se ele for contratado por um escritório de advocacia, por uma cooperativa específica, esse trabalhador ele vai ter o quê? Uma relação de emprego, porque vai ter todos os requisitos específicos da relação de emprego. Perfeito? Além disso, podemos citar outros trabalhadores pontuais que têm uma relação de trabalho. Por exemplo, o trabalhador eventual. Ou seja, aquele trabalhador eventual, ele não tem o quê, senhores? Eles não têm a questão da habitualidade. O próprio nome já diz, ele é eventual. Ele trabalha de forma eventual, ele não tem essa habitualidade de sempre estar indo à empresa prestar serviços. Tendo em vista que ele não tem essas características específicas da relação de emprego, este trabalhador também, ele tem uma relação de trabalho. O exemplo mais famoso que nós temos é do trabalhador avulso, ok? É daquele trabalhador, por exemplo, que labora nos portos marítimos. Esse trabalhador, para que ele possa realizar a sua atividade, ele tem a intermediação de quem? Ele tem a intermediação do OGMO, que é o quê? Que é o órgão gestor de mão de obras, ou do sindicato da sua categoria. Ou seja, quando um navio, por exemplo, ele aporta no porto, esse trabalhador ele não vai diretamente no dono do navio ou na empresa que administra esse navio, de forma alguma. Ele está cadastrado nesse OGMO ou está cadastrado junto a esse sindicato da sua categoria e, quando esse navio chega no porto marítimo, esse OGMO ou esse sindicato faz a seleção de alguns trabalhadores para que eles possam trabalhar juntamente a este navio. No entanto, é importante que vocês tenham em mente o quê? Esse trabalhador avulso, ou seja, que está ali aguardando a chegada dos navios, ele não tem a questão da habitualidade. Por quê? Ele pode muito bem trabalhar hoje para um navio, ficar trabalhando 3, 4, 5 dias que seja e ficar, por exemplo, uma semana sem trabalhar. Então, veja bem, este trabalhador avulso também, ele não tem uma relação de emprego, ele tem uma relação de trabalho. Por quê? Porque ele falta o requisito específico da habitualidade. Perfeito, senhores? Tranquilo com relação a isso? Muito bem, vamos continuar nossos estudos. Só fazendo uma ponderação, uma observação importante com relação a esse trabalhador avulso, é importante que nós tenhamos em mente o quê? Esse trabalhador, em que pese ele tem uma relação de trabalho, ou seja, falta para ele a questão da habitualidade, esse trabalhador, ele tem todos os direitos inerentes àqueles trabalhadores que têm o quê? Um vínculo empregatício, ok? Então, muita atenção para isso. Tendo em vista que o trabalhador avulso, ele tem uma relação de trabalho, lhe falta o quê? O requisito da habitualidade, ou seja, ele tem essa relação de trabalho, mesmo nessa situação, ele tem todos os direitos inerentes, todos os direitos relativos àqueles trabalhadores que possuem uma relação de emprego. Ou seja, o trabalhador avulso, ele tem direito a quê? Tem direito às suas férias, tem direito ao seu 13º salário, tem direito ao seu depósito do seu FGTS, ao recolhimento previdenciário, perfeito? Ou seja, todos esses trabalhadores avulsos, em que pese eles terem uma relação de trabalho, ele também tem o quê? Os seus direitos inerentes, como se ele fosse um trabalhador que tivesse uma relação de emprego. Perfeito, senhores? Muita atenção com isso, muito cuidado com esse trabalhador avulso. Perfeito? Então, muita atenção com relação a esse detalhe aí, tá ok? Além do trabalhador avulso, nós podemos citar também o trabalhador voluntário. Ou seja, o trabalhador voluntário é aquele que labora
sem receber o quê, senhores? Sem receber uma contraprestação salarial. Ou seja, aquele trabalhador que labora por benevolência, para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham de livre e espontânea vontade no asilo para idosos ou numa creche de crianças que possuem algum tipo de doença. Ou seja, são aqueles trabalhadores que laboram sem receber nenhum tipo de contraprestação salarial, ok? Ou seja, são trabalhadores que falta o requisito do quê? O requisito da onerosidade. Ou seja, tendo em vista que ele não tem onerosidade, ele não recebe salário, o trabalhador voluntário ele vai ter o quê, senhores? Vai ter uma relação de trabalho e não uma relação de emprego, perfeito? Então, vocês estão percebendo que toda vez que o trabalhador estiver elaborando, se lhe faltar qualquer requisito, qualquer dos requisitos da relação de emprego, seja ela a pessoalidade, pessoa física, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica, este trabalhador ele vai ter uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Perfeito, senhores? Muito bem, vamos continuar. Um trabalhador importante que vocês precisam ter em mente, que às vezes gera uma pequena dúvida se ele tem uma relação de trabalho ou se tem uma relação de emprego, é o trabalhador doméstico, tá ok? Esse trabalhador doméstico, ele está normatizado pela Lei Complementar 150 de 2015, ok? E muita atenção para isso, vamos tirar qualquer tipo de estereótipo desse empregado doméstico. O empregado doméstico, ele não é tão somente aquela pessoa que vai à casa da família ou à casa de uma pessoa fazer a faxina daquela casa ou fazer o almoço, fazer a alimentação daquela casa. O empregado doméstico é todo aquele que labora no ambiente, na residência de uma família ou na residência de uma pessoa. Por exemplo, aquela pessoa que vai limpar a piscina dessa residência, faz a limpeza da piscina, ele é um trabalhador doméstico. O jardineiro também ele é um trabalhador doméstico. O motorista dessa família, ele também é um trabalhador doméstico. Então, muita atenção para isso. O trabalhador doméstico, ele não se restringe tão somente àquela pessoa que está ali para fazer a faxina na casa, ou para passar a roupa da família, ou para fazer a alimentação dessa família, ok? Mas atenção para o requisito específico do empregado doméstico. Isso que é importante para vocês. Para caracterizar esse trabalhador como empregado doméstico, ele tem que ter quais requisitos? Vai ter que ter o quê? Vai ter que ter a pessoalidade, vai ter que ser pessoa física, a onerosidade, a subordinação e o principal de todos, tem que ter habitualidade. Ora, professor, o senhor falou que se tiver os 5 requisitos, esse trabalhador ele tem uma relação de emprego. Verdade. Mas atenção, a habitualidade do empregado doméstico é um pouquinho diferente. Por quê? Na CLT, não há dispositivo algum na CLT informando que a habitualidade para gerar a relação de emprego tem que ser 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. Na CLT não há nada sobre esse tema. O que a CLT diz é o quê? Que tem que ter o requisito da habitualidade, perfeito? No entanto, o empregado doméstico, para que ele tenha uma relação de emprego, é de fundamental importância o quê? Que ele trabalhe, que ele labore no mínimo 3 vezes por semana na residência de uma pessoa ou de uma família. Por quê? Se esse trabalhador laborar somente 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, ele não tem relação de emprego. Ele tem o quê? Ele vai ser um diarista, ele vai ser um trabalhador autônomo, tranquilo? Então, muita atenção para isso. Aquela pessoa que labora na residência de uma família ou de uma pessoa, se ele laborar 1 ou 2 vezes por semana, este trabalhador, ele não tem uma relação de emprego, e sim, ele vai ser um diarista ou vai ser um trabalhador autônomo. Por outro lado, se ele laborar a partir de 3 vezes por semana, esse trabalhador vai ter o quê, senhores? Uma relação de emprego com esta pessoa ou com essa família no qual ele realiza suas atividades laborais. Perfeito, senhores? Então, muita atenção para o empregado doméstico. E, por fim, para a gente fechar essa introdução aqui bem rápida para vocês, temos também o trabalhador rural, ok? Quem é esse trabalhador rural? Esse trabalhador rural é aquele que também tem o quê, senhores? É uma pessoa física, trabalha com pessoalidade, com habitualidade, com onerosidade e com subordinação jurídica.
No entanto, para que possamos caracterizar um trabalhador como trabalhador rural, nós temos que verificar qual é o perfil do seu empregador. Isso que é importante para nós. Ou seja, se temos uma situação em que a pessoa tem uma fazenda, tem uma chácara, tem um sítio, e ele utiliza essa chácara, esse sítio, tão somente para passar os seus finais de semana, para descansar com a sua família, para usufruir daquele sítio para o seu bem-estar, sem a intenção de auferir lucros, esse trabalhador, o empregado que labora nesse ambiente, nesta residência, ele é o quê? Ele é empregado doméstico. Por quê? O empregador, se ele não oferir lucros, se ele não obtiver lucros, esse trabalhador que está laborando nesse ambiente, ele não tem o quê? Não tem vínculo como eu posso falar? Ele não tem esse vínculo de trabalhador rural. Ele vai ser o quê? Um trabalhador doméstico. Para que nós tenhamos o trabalhador rural, é de fundamental importância o quê? Que o seu empregador desenvolva atividade agroeconômica, ou seja, que o seu empregador vise lucros com essa fazenda, com esse sítio ou com esse local que ele está morando. Então, muita atenção. Vamos supor o seguinte, se eu contrato um trabalhador para ficar na minha fazenda, ficar no meu sítio, ok? E ele vai o quê? Vai cuidar da casa, vai cuidar da plantação, vai cuidar ali da colheita do leite, das vacas, etc. Se eu, que sou o empregador dele, se eu não estou oferindo lucro com essa produtividade dele, esse trabalhador ele vai ser o quê? Vai ser um empregado doméstico, ele não vai ser um empregado rural. No entanto, se eu estou visando o lucro, a lucratividade com o trabalho dele, ou seja, se eu pego todo aquele leite que ele coleta ali pela manhã e eu comercializo esse leite, eu sou o quê? Eu sou um empregador que estou visando o quê? Visando a lucratividade, estou visando o lucro. Logo, eu sou um empregador que tem o quê? Que desenvolve uma atividade agroeconômica. E o empregado que está laborando para mim, ele vai ser o quê? Vai ser um empregado rural, perfeito? Ou seja, este empregado rural, muita atenção, ele sempre vai ter o quê? Um vínculo de emprego com o seu empregador, tá ok? Ele não vai ter um vínculo de trabalho, ele vai ter um vínculo de emprego. Por quê? Ele tem a habitualidade, tem a subordinação jurídica, tem a onerosidade, é uma pessoa física e trabalha com o quê? Com pessoalidade. Perfeito, senhores? Então, muita atenção também para o trabalhador rural, porque esse trabalhador ele tem um vínculo de emprego e não um vínculo de trabalho. Eu estou falando aqui para vocês, sempre estou pontuando para vocês, os requisitos específicos de uma relação de emprego. Mas vamos detalhar agora o que quer dizer cada um desses requisitos específicos do vínculo de emprego. Vamos lá primeiro, para a questão da pessoalidade. O que eu quero dizer com isso? Para caracterizar o vínculo de emprego, temos que ter o quê? O requisito da pessoalidade. Ou seja, senhores, esta pessoa não pode se fazer substituir por um terceiro. Se eu sou contratado para realizar um determinado tipo de atividade, eu, pessoalmente, intuito personal, eu tenho que desenvolver essa atividade. Eu não posso me fazer substituir pelo meu irmão, pelo meu primo, por qualquer terceiro. Então, tem essa questão da pessoalidade. É uma característica inerente tão somente do empregado, perfeito? Não é uma característica que se aplica ao empregador. Se aplica, sim, ao trabalhador, tá ok? A segunda característica importante, a questão da pessoa física. Pessoa física. Para que nós tenhamos uma relação de emprego, eu já falei para vocês, temos que ter o quê? A pessoalidade e tem que ser uma pessoa física. Não é possível caracterizar um vínculo de emprego com pessoa jurídica, ok? O que nós chamamos hoje de pejotização. Ou seja, se tivermos um vínculo entre o empregador e uma pessoa jurídica, nós podemos ter qualquer tipo de relação, menos uma relação de emprego. Não há que se falar em relação de emprego quando, do outro lado, nós temos a pessoa jurídica como empregado. Para ser o empregado, tem que ser o quê? Temos que ter a pessoalidade e, obrigatoriamente, tem que ser pessoa física, não pode ser pessoa jurídica. Perfeito, senhores? Terceiro requisito específico, temos a questão da habitualidade, que nós já discutimos um pouquinho. Para caracterizar esse vínculo de emprego, essa relação tem que ser o quê? Tem que ser habitual, ou seja, o trabalhador ele tem que ter uma habitualidade junto ao seu empregador, seja 3 vezes por semana, seja 4 vezes por semana, mas é importante que tenhamos o quê? Uma habitualidade para que esteja caracterizado o quê? Esta relação de emprego. Tranquilo, senhores?
Então, nós já falamos o quê? Da pessoalidade, da pessoa física e da habitualidade. Perfeito? Vamos para os outros dois requisitos específicos. Temos também a questão da onerosidade. Ou seja, onerosidade nada mais é do que a contraprestação salarial paga pelo empregador. Ou seja, o empregado, ele disponibiliza o que, senhores? A sua mão de obra. Ele está disponibilizando o seu conhecimento, a sua expertise, a sua experiência para quê? Para atender às necessidades do empregador. E, por outro lado, este empregador, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o pagamento contra a prestação de quê? Do salário desse trabalhador. Ou seja, toda vez que nós tivermos uma contraprestação salarial, nós teremos a questão da onerosidade. Perfeito? Então, tendo esse pagamento de salário, nós estaremos cumprindo o requisito da onerosidade. Ok? E, por fim, senhores, temos a questão da subordinação jurídica. Ou seja, toda vez que estiver presente a subordinação jurídica, nós teremos o quê? Uma relação de emprego. Mas cuidado, quando eu falo subordinação jurídica, eu não estou falando de subordinação técnica, ok? Por quê? Na subordinação técnica, subtende-se o quê? Que o seu superior hierárquico, ele tem um conhecimento técnico acima do seu subordinado. Mas para caracterizar a relação de emprego, não há necessidade disso. Por exemplo, o subordinado pode ser uma pessoa que tem um conhecimento muito específico, muito pontual, e o seu superior hierárquico não tem o conhecimento técnico que o subordinado tem. Ou seja, não teremos, nesse caso aqui, uma relação de emprego. Ou seja, para esse superior hierárquico ter essa subordinação jurídica, é tão necessário que o empregado ele obedeça essas ordens do seu superior hierárquico. Perfeito? Então, não há que se falar em subordinação técnica, e sim em subordinação jurídica, para que nós possamos ter o quê? Esta relação de emprego. Perfeito, senhores? Então, por fim, só para fechar esse raciocínio, teremos uma relação de emprego quando? Quando estiver presente a pessoalidade, pessoa física, perfeito? A habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica. Perfeito? E onde que entra aqui o trabalhador em regime de intermitência e em regime de teletrabalho? Vamos lá. O trabalhador em regime de teletrabalho, também chamado de home work, é aquele trabalhador que ele labora preponderantemente, muita atenção, é aquele trabalhador que labora preponderantemente fora das dependências do empregador. Ou seja, é aquele trabalhador que trabalha com uma habitualidade muito grande aonde? Na sua própria residência. Ou seja, aquele trabalhador que trabalha preponderantemente fora das dependências do empregador. Atenção, eu estou falando de preponderância, não estou falando de exclusividade, perfeito? Então, o trabalhador em regime de teletrabalho é aquele que labora preponderantemente fora das dependências do empregador. Utilizando o que, senhores? Utilizando tecnologias de informação e de comunicação, tais como notebooks, celulares, ou seja, todo esse maquinário, todos esses instrumentos de tecnologia e de informação. E detalhe, muita atenção para isso. O fato desse trabalhador em regime de teletrabalho comparecer esporadicamente às dependências do empregador, isso não descaracteriza o regime de teletrabalho, perfeito? Ou seja, o trabalhador que labora neste regime, ele pode esporadicamente comparecer às dependências do empregador para participar de reuniões, para participar de eventos, para fazer algum tipo de prestação de contas dos seus trabalhos, ok? Então, nada impede que esse trabalhador que labora em regime de teletrabalho, ele possa comparecer às dependências do seu empregador. E, além disso, não confundam, regime de teletrabalho é uma coisa, trabalho externo é outra coisa, ok? Por quê? O trabalhador que labora em regime de trabalho externo é aquele trabalhador que, em regra, não é possível controlar as atividades, controlar as jornadas de trabalho desse trabalhador. Ou seja, esse trabalhador normalmente não tem controle de jornada, em regra, mas ele pode muito bem comparecer às dependências do seu empregador, bater o seu ponto e ir trabalhar sem problema nenhum e voltar ao final do dia. Já o trabalhador em regime de teletrabalho, não. Ele não tem essa questão de bater ponto, ter esse controle de jornada. Tá ok, senhores? Então, muita atenção para esse detalhe, perfeito? Uma observação importante, senhores. O trabalhador em regime de teletrabalho, o contrato dele, obrigatoriamente,
tá ok? Obrigatoriamente tem que ser o quê? Um contrato escrito, tem que ser um contrato solene, obrigatoriamente. Ou seja, é aquele contrato que não é permitido ser feito de forma verbal, tá bom? E além disso, nesse contrato, de forma obrigatória, tem que constar o quê? O rol de atividades a serem desenvolvidas pelo trabalhador, ok? Então, muita atenção para o contrato de trabalho do trabalhador em regime de teletrabalho. Tem duas características, tem que ser um contrato escrito, perfeito? E, além disso, no contrato tem que constar o quê? O rol de atividades a serem desenvolvidas por este trabalhador. Tranquilo, senhores? Perfeito com relação a isso? Muito bem. Um detalhe importante que vocês precisam saber. Como que se dá essa alteração do trabalho presencial, do regime presencial, para o regime de teletrabalho e vice-versa? Vamos lá. A CLT determina o quê? Se o trabalhador está laborando no regime presencial, ou seja, ele todo dia está indo às dependências do empregador, ele trabalha em regime presencial. No entanto, esse empregador deseja mudar esse regime presencial para o regime de teletrabalho. Quais são os requisitos necessários para essa alteração? Vamos lá. Primeiro requisito, nós precisamos ter o quê? Um aditivo contratual desse trabalhador. Ou seja, mediante um aditivo contratual, é possível fazer essa transição do regime presencial para o regime de teletrabalho. E segundo requisito essencial, é necessário ter o quê? A anuência, a concordância desse trabalhador para mudar do regime presencial para o regime de teletrabalho. Ok? Então, se não houver anuência, se não houver concordância do trabalhador, não é possível fazer essa transição do regime presencial para o regime de teletrabalho. Perfeito, senhores? E o contrário, como que funciona? O trabalhador sair do seu regime de teletrabalho e voltar para o regime presencial. Como que funciona isso? Primeira situação, isso ocorre por uma determinação do seu empregador. Ou seja, se o empregador desejar o retorno desse trabalhador do regime de teletrabalho para o regime presencial, ele tem toda a liberdade de fazer isso. No entanto, o empregador ele tem que conceder um prazo mínimo de 15 dias, que nós chamamos prazo de transição, para que o trabalhador possa retornar ao regime presencial. Por que isso, senhores? Porque o trabalhador que está laborando em regime de teletrabalho, ele labora na sua casa, perfeito? Ele pode estar laborando de manhã, de tarde, de noite, madrugada, ou seja, a rotina dele do dia a dia teve toda uma mudança. Porque quando ele trabalha nesse regime, ele pode, por exemplo, trabalhar pela manhã, fazer suas atividades pela manhã e, por exemplo, fazer um curso à tarde, fazer um curso, alguma coisa no período da tarde. Ou seja, a sua rotina mudou. Quando o seu empregador determina que ele volte para o regime presencial, vai ter que necessariamente ter o quê? Uma mudança na sua rotina do dia a dia. Logo, é necessário o quê? Que esse empregador conceda um prazo mínimo de 15 dias para que esse trabalhador possa retornar ao regime presencial. E, além disso, é necessário o quê, senhores? Necessário o quê? Um novo aditivo contratual, ok? Então, muita atenção para esse requisito básico dessa alteração do regime presencial para o teletrabalho e do teletrabalho para o presencial, perfeito? Então, para fechar esse raciocínio, não se esqueçam, do regime presencial para o teletrabalho, precisamos de dois requisitos, aditivo contratual e a concordância do trabalhador, perfeito? Por outro lado, saída do regime de teletrabalho e voltar para o regime presencial, é necessário o quê? Um novo aditivo contratual e a concessão de um prazo mínimo de transição de 15 dias. Muita atenção, senhores. Do regime de teletrabalho para o regime presencial, não há necessidade de concordância e de anuência do trabalhador. Não há esse requisito básico, tá ok? Então, para voltar do regime de teletrabalho para o regime presencial, não há que se falar em concordância do trabalhador. Ok, senhores? Então, vamos continuar. Com relação às responsabilidades desse contrato de trabalho, o que eu quero dizer com isso? Eu disse no início que o trabalhador em regime de teletrabalho ele labora utilizando o quê? Tecnologias de informação e tecnologias de comunicação, tais como notebooks, tablets, celulares, ou seja, todos os instrumentos de tecnologia hoje que estão disponíveis no mercado. No entanto, para que ele possa utilizar esses instrumentos, nós temos duas situações. Primeiro, o empregador ele fornece esses instrumentos ao trabalhador. A partir do momento que o empregador fornece esses instrumentos para o trabalhador ele vai utilizar esse equipamento, ok, na sua casa, em regime de teletrabalho, e quando houver necessidade dele retornar para o regime presencial, esse equipamento retorna para o seu empregador,
perfeito? Sem problema algum. No entanto, se tiver uma informação no contrato de trabalho, em que o empregado ele vai comprar por meio do seu próprio dinheiro, vai comprar esse equipamento, não há problema algum. O empregado ele vai comprar esse equipamento, ele compra todos esses instrumentos e ele vai ser o quê? Vai ser reembolsado pelo seu empregador, perfeito? Então, com relação ao equipamento, nós temos essas duas situações. Ou o empregador concede esses instrumentos para o trabalhador laborar, ou o trabalhador ele compra esse material, esses instrumentos, e o empregador faz o reembolso das despesas que esse empregado teve para a aquisição desse equipamento. Perfeito, senhores? Continuando. Com relação ao meio ambiente de trabalho, nós temos a seguinte situação. Nós sabemos que o trabalhador em regime de teletrabalho, ele vai laborar na sua casa, perfeito? Ele vai laborar em casa. E ele pode muito bem, se ele quiser, pode trabalhar numa mesa devidamente ergométrica para ele, ou se ele quiser, ele vai trabalhar sentado no sofá, ou vai trabalhar deitado na cama, enfim, não tem como o empregador fazer esse controle in loco daquilo que o empregado está fazendo. Em razão disso, o empregador, o que ele faz e o que ele é obrigado a fazer? Ele é obrigado a expedir normas específicas de forma expressa e ostensiva ao trabalhador, orientando esse trabalhador como que ele deve laborar, como vai ser a questão de luminosidade, questão do ambiente de trabalho, como que ele vai se... a questão das cadeiras, do mobiliário, a altura do computador, do notebook, ou seja, o empregador vai dar toda uma orientação ostensiva e expressa para o trabalhador, para evitar o quê, senhores? Para evitar lesões decorrentes do trabalho, para evitar acidentes de trabalho, ou seja, o empregador ele é obrigado a emitir toda essa regulamentação para o seu trabalhador. E o trabalhador, por sua vez, ele é obrigado a assinar essas orientações. Ele é obrigado a informar o empregador que ele está ciente daquilo e que ele vai cumprir tudo aquilo que está nessas normas específicas do seu empregador. Perfeito, senhores? Então, só fechando esse raciocínio aqui do trabalhador de regime de teletrabalho. Esse trabalhador ele está previsto aonde? No artigo 75A da CLT até o artigo 75E da CLT. Todos esses dispositivos estão elencados sobre o regime de teletrabalho. Perfeito? Então agora, senhores, vamos ver um quiz aqui rapidamente sobre esse tema para ver até que ponto já está o conhecimento de vocês. Vamos lá comigo? Vamos lá. O trabalhador intermitente, que é um trabalhador que nós vamos falar daqui a pouquinho, ele possui uma relação empregatícia, de trabalho, eventual ou autônoma. Vamos lá. O trabalhador intermitente, senhores, eu vou entrar no tema já já, mas é um trabalhador em que ele tem períodos de inércia, vocês vão entender o que eu estou falando, ele tem períodos de inércia e tem períodos o quê? De labor. Então, presta bastante atenção. Esse trabalhador, ele vai ter períodos que ele vai estar laborando para o seu empregador de forma ali ostensiva e vai ter períodos de inércia. Ou seja, se nós formos analisar aqueles requisitos básicos da relação de emprego, que é o quê? Pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação jurídica e habitualidade, esse trabalhador intermitente, pelo que eu falei agora para vocês, qual vai ser o tipo de relação que ele vai ter com o seu empregador? Vamos dar uma olhadinha na resposta? Ele vai ter o quê, senhores? Vai ter uma relação de trabalho, letra B de bola. Por quê? Porque esse trabalhador intermitente, ele falta o que para ele? Falta a questão da habitualidade. Logo, não há que se falar em relação de emprego. Perfeito, senhores? Então, esse trabalhador ele tem uma relação de trabalho. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Então, já pegando o gancho aqui da nossa questão, vamos falar um pouquinho do trabalhador intermitente. Esse trabalhador intermitente, como eu já pontuei para vocês, é um trabalhador o quê? Que ele vai ter períodos de labor, juntamente ao seu empregador, e vai ter períodos de inércia, tranquilo? Mas o que isso quer dizer, senhores? Isso quer dizer o quê? Que vai ter períodos que ele vai estar prestando serviço de forma intensa para o seu trabalhador, para o seu empregador, e vai ter períodos que ele vai estar inerte, ele não vai estar à disposição do seu empregador. Ou seja, esse trabalhador, em razão dessa falta de habitualidade, tendo em vista que ele não está tendo a habitualidade, ele tem uma relação de trabalho, ele não tem uma relação de emprego com o seu empregador, perfeito? Então, muita atenção para esse trabalhador intermitente. Por quê? Na CLT, diz o quê? Que o contrato de trabalho ele pode ser o quê? Pode ser um contrato escrito ou verbal.
expresso ou tácito, por prazo determinado ou indeterminado, ou em regime de intermitência. Ou seja, o trabalhador intermitente ele veio com a reforma trabalhista. Logo, esse trabalhador ele tem umas características próprias dele, que ele tem uma relação de trabalho e não uma relação de emprego, diferentemente do trabalhador em regime de teletrabalho. No teletrabalho, este trabalhador ele tem uma relação de emprego. No entanto, o trabalhador em regime de intermitência, ele tem um regime o quê? Um regime de trabalho. Vamos para algumas características essenciais desse trabalhador para que vocês possam entender melhor como que é esse trabalhador intermitente. Senhores, o trabalhador intermitente ele está previsto onde? No artigo 452A da CLT. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, ele é um trabalhador em que vai ter períodos de labor e vai ter períodos de inércia. Muita atenção. Nesse período que ele está inerte, ou seja, no período que ele não está laborando para o seu empregador, ele pode ter qualquer outro vínculo com outro empregador sem problema algum, perfeito? Por quê, senhores? Porque, tendo em vista que esse período que ele está inerte, ele não está à disposição do empregador, ele pode ter qualquer tipo de relação de trabalho ou de emprego com qualquer outro empregador. Não há impedimento algum. Ou seja, esse trabalhador em regime de intermitência, ele pode ter vínculos com diversos empregadores. Ele não precisa ter vínculo somente com um empregador. Ele pode ter vínculo com diversos empregadores. Nada impede que ele possa ter essa característica essencial dele. Em razão do quê? Em razão desse período de inércia, desse período que ele não vai estar disponibilizado, não vai estar disponível ao seu empregador. Perfeito? Muita atenção, senhores. Nós temos um ponto essencial com relação ao trabalhador intermitente, que quer dizer o quê? Com relação à convocação desse trabalhador. Como que se vai dar essa convocação desse trabalhador? Por quê? É um trabalhador que ele não vai estar o tempo inteiro à disposição do seu empregador. Ele vai ter períodos de inércia e vai ter períodos de labor, perfeito? Então vamos lá. O empregador, para convocar esse trabalhador, ele pode utilizar qualquer meio idôneo de comunicação. Ou seja, ele pode utilizar e-mail, pode utilizar o WhatsApp, pode utilizar carta com aviso de recebimento, ou seja, qualquer meio idôneo de comunicação para quê? Para que ele possa convocar esse trabalhador para realizar suas atividades. Mas atenção, o empregador ele tem um prazo de 3 dias consecutivos, tem um prazo de 3 dias corridos para convocar esse trabalhador para a realização de suas atividades. Ok? Ou seja, se o trabalhador vai realizar as atividades em um determinado dia, o empregador, com 3 dias de antecedência, no mínimo, ele tem que convocar esse trabalhador. Ele não pode fazer uma convocação com 2 dias de antecedência, com 24 horas de antecedência. Tem que ser com pelo menos 3 dias consecutivos, 3 dias consecutivos de antecedência do início do labor do seu empregado. Perfeito? Sempre utilizando qualquer meio idôneo de comunicação. E nessa esteira, senhores, nós podemos perceber o quê? O empregado, por sua vez, ele tem 2 situações específicas quando ele recebe o quê? Esse comunicado, quando ele recebe essa convocação. O que ele pode fazer? Primeiro, se esse trabalhador, se ele não se manifestar, se ele ficar inerte, ou seja, se ele não responder a esta convocação, isso significa o quê? Isso significa uma negativa dessa convocação. Significa o quê? Que o trabalhador ele não vai atender a essa convocação. Isso significa o quê? Significa insubordinação desse empregado? Não, de forma alguma. Isso não caracteriza subordinação. Por quê? Por causa daquela informação que eu falei para vocês agora há pouco. Esse trabalhador em regime de intermitência, ele pode ter vários empregadores. E pode coincidir, por exemplo, dele ter sido convocado para trabalhar daqui a 3 dias, daqui a 4 dias, e ele já tem um trabalho agendado com outro empregador justamente para aquele dia. Ou seja, o fato do trabalhador não responder a essa comunicação, não responder a essa convocação, não caracteriza insubordinação. E, principalmente, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele não está aceitando, que ele não vai trabalhar naquele período que ele foi convocado. Tá ok? Muita atenção para isso. Além disso, além dessa falta de resposta, se ele não responder a essa convocação, quer dizer o quê? Que ele não vai trabalhar naquele período. No entanto, se ele for responder, se ele for se manifestar a respeito dessa convocação, esse trabalhador, ele tem o quê? Ele tem o prazo de 1 dia útil para se manifestar a respeito dessa convocação. Então, é 1 dia útil para se manifestar a respeito dessa convocação. Muita atenção para isso, não confunda os prazos. Ou seja, o empregador ele tem um prazo o quê? De 3 dias consecutivos para convocar o seu trabalhador, perfeito? Por outro lado,
esse trabalhador ele tem o quê? Tem um dia útil para responder a esta convocação. Se ele não responder essa convocação, ele não está aceitando aquela convocação e isso não caracteriza insubordinação desse trabalhador. Perfeito, senhores? Então, muita atenção para isso, muito cuidado com essa informação aí, tá ok? Vamos continuar? Agora, muita atenção. Se o trabalhador, nesse dia útil, nesse um dia útil, se ele responde a essa convocação do seu empregador e ele diz, que ele afirma que ele vai trabalhar, que ele vai laborar naquela data específica em que ele foi convocado, tem uma situação muito pontual com relação a isso. Se ele aceitou aquela convocação, se ele respondeu, se ele concordou e se ele não for trabalhar, se ele não comparecer para o labor naquele dia que foi acertado com o seu empregador, ele terá o quê, senhores? Ele vai ter que pagar uma multa de 50% em relação à sua remuneração, ok? Ou seja, ele aceitou a convocação, ele concordou com aquela convocação, ele falou que iria trabalhar em determinado dia específico da semana, no entanto, no dia que foi determinado o comparecimento dele na empresa, ele não compareceu. Nesta situação, ele vai pagar uma multa de 50% sobre a sua remuneração. Mas cuidado, essa ausência, e para incidir essa questão da multa, essa ausência tem que ser o quê? Tem que ser uma ausência injustificada, perfeito? Por quê? Se for uma ausência justificada, no qual ele justificou o motivo do não comparecimento, não há que se falar em multa, perfeito? Então, para a incidência dessa multa de 50%, somente se ele não comparecer por motivo injustificado. Tranquilo, senhores? Então, muita atenção para isso. Foi convocado, aceitou a convocação, não apareceu de forma injustificada, multa de 50%. Foi convocado, aceitou a convocação, não compareceu, mas ele justificou a sua ausência, não há que se falar em multa de 50%. Tranquilo, senhores? E por outro lado, e o empregador, como que ele fica nessa situação? Se por um acaso o empregador impossibilitar a realização do trabalho do seu empregado. Vamos supor que o empregador convocou o trabalhador para trabalhar em determinado dia e no dia da prestação do serviço o empregador impossibilitou a realização dessas atividades. Ou seja, por qualquer motivo injustificado, o empregador não possibilitou, não deixou com que o empregado realizasse suas atividades. Nessa situação específica, o empregador também, senhores, vai pagar uma multa de 50% sobre a remuneração do trabalhador, ok? Então, tanto o empregado que aceita a convocação e não comparece de forma justificada, quanto o empregador que convoca e no dia do labor ele impossibilita a realização dessas atividades, ambos vão ter que pagar uma multa de 50%, ok? Sobre a remuneração do trabalhador. Essa multa ela tem que ser paga no prazo máximo de 30 dias, ok? Tem que haver o pagamento, tem que ter o período máximo de 30 dias para o pagamento desta multa que vai incidir sobre a falta tanto do empregador quanto do empregado, ok, senhores? Então, muita atenção para isso. Se houver uma impossibilidade de realização do trabalho de forma injustificada, ou seja, o empregado não justificou e o empregador também não justificou, incide a multa. Se houver justificativa, não há que se falar em incidência de multa nessa situação. Tranquilo então, senhores? Pessoal, atenção para um detalhe do contrato desse trabalhador intermitente. Eu falei para vocês, um pouco atrás, que o contrato de trabalho na seara trabalhista é o quê? É um contrato escrito ou verbal, expresso ou tácito, por prazo determinado ou indeterminado, ou em regime de intermitência. No entanto, senhores, da mesma forma como temos o trabalho em regime de teletrabalho, o trabalhador em regime de intermitência, obrigatoriamente o quê? Obrigatoriamente seu contrato tem que ser um contrato escrito, teremos que ter um contrato escrito e detalhe, neste contrato, obrigatoriamente, teremos que ter o valor da hora trabalhada. O valor da hora trabalhada. Por que isso? Porque quando o empregador convoca o empregado para laborar, ele pode convocar esse trabalhador para quê? Para trabalhar horas, trabalhar dias, trabalhar semanas, trabalhar meses, ok? Ou seja,
o empregado ele tem essa variação na sua prestação de serviço. Ele pode ser convocado para trabalhar horas ou trabalhar meses. Então, por isso que no seu contrato, essencialmente, tem que ser o quê? Tem que ser um contrato escrito e tem que estar discriminado de forma expressa o valor da hora trabalhada, de forma obrigatória. Perfeito, senhores? Tranquilo com relação a isso? Vamos continuar. E, dando continuidade, como que se dá o pagamento desse trabalhador que labora em regime de intermitência? Vamos lá, senhores. O trabalhador que labora em regime de intermitência, ele é convocado para quê? Para trabalhar horas, dias, semanas ou meses. Não foi isso que eu falei agora há pouco? Pois bem, quando ele presta serviço para o seu empregador, no que ele presta o serviço para o seu empregador, quando ele conclui a prestação desse serviço, obrigatoriamente a sua remuneração tem que ser paga imediatamente, tem que ser paga na hora. Ou seja, se ele foi convocado para trabalhar 4 horas, por exemplo, passado o período de 4 horas, o empregador tem que pagar imediatamente a sua remuneração. Se o trabalhador foi convocado para trabalhar 3 dias, 4 dias, 1 semana, passado esse período, ele concluiu a prestação de serviço, seu serviço, o empregador, de forma imediata, tem que pagar a remuneração desse trabalhador. Perfeito? Então, muita atenção. No regime de intermitência, quando o trabalhador conclui a prestação de serviço, a sua remuneração tem que ser paga de forma imediata. Tranquilo? Por esse motivo, senhores, o contrato desse trabalhador tem que ser o quê? Tem que ser um contrato escrito e tem que ter o quê? O valor da hora trabalhada. Tranquilo? Tem que haver o valor da hora trabalhada para esse trabalhador. Quais são as verbas que esse empregador vai pagar para esse trabalhador no momento que ele conclui a sua prestação de serviço? Ele vai pagar o quê? Vai pagar a remuneração acordada para esse trabalhador, vai pagar o 13º salário desse trabalhador, vai pagar as férias acrescidas do texto constitucional e, além disso, vai pagar o quê? Os adicionais legais e o descanso semanal remunerado. Ou seja, o trabalhador ele vai receber essas 5 verbas de forma imediata. Ou seja, ele trabalhou, ele laborou, concluída a prestação de serviço, ele recebe de forma imediata essas verbas. Perfeito? De forma imediata. E além disso, o empregador ele é obrigado a fazer o quê? Os recolhimentos previdenciários e pagar o quê? O FGTS, o recolhimento do FGTS relativo àquele período que o trabalhador laborou para o seu empregador. Perfeito, senhores? Então, muita atenção para isso. Concluiu o labor, ele já recebe de imediato a remuneração, 13º, férias proporcionais, o descanso semanal remunerado e algum adicional que ele fizer direito, tá bom? Antes de concluir o nosso tema, vamos ver a questão sobre as férias desse trabalhador intermitente. Muita atenção para isso. Eu falei para vocês que o trabalhador intermitente, quando ele vai elaborar, quando ele conclui o seu labor, ele recebe todas essas verbas remuneratórias. Dentre elas, ele vai receber o quê? As suas férias acrescidas do quê? Do texto constitucional. O trabalhador em regime de intermitência, após 12 meses de labor, ou seja, o período aquisitivo, depois desse período de 12 meses, o empregador ele tem mais 12 meses para conceder as férias desse trabalhador, que nós chamamos de período concessivo. Ou seja, o trabalhador intermitente, ele tem direito a 30 dias de férias. No entanto, muita atenção para a informação. Quando o trabalhador em regime de intermitência, quando ele vai usufruir das suas férias, ele não recebe a remuneração relativa às suas férias. Perfeito? Ele não recebe a remuneração relativa às suas férias. Ora, professor, como assim? Por que ele não vai receber a remuneração das suas férias? O que eu falei para vocês agora há pouco? Que toda vez que ele conclui uma prestação de serviço, ele vai receber o quê? A sua remuneração, o seu 13º e as férias acrescidas do texto constitucional. Ou seja, toda vez que esse trabalhador presta um serviço, ele já está recebendo o quê? As suas férias acrescidas do texto constitucional. Por isso que quando ele for usufruir efetivamente das suas férias, ou seja, quando ele for ficar 30 dias na sua casa descansando, ele não vai receber a sua remuneração relativa às férias, porque ele já vinha recebendo durante a prestação dos serviços anteriores que ele prestou ao seu empregador. Tranquilo? E para fechar esse raciocínio, durante o período de férias, esse trabalhador ele não pode ser convocado pelo seu empregador. Tranquilo? Vamos ver 2 questõezinhas bem importantes para vocês fecharem esse tema comigo? Então vamos lá. Vamos para a questão. O prazo de transição do regime de teletrabalho para o presencial é de
Letra A, no mínimo 20 dias. Letra B, no mínimo 30 dias. Letra C, no mínimo 10 dias. Letra D, no mínimo 15 dias. Não se esqueça, senhores, eu falei para vocês que o trabalhador em regime de teletrabalho, ele tem alguns requisitos básicos quando ele sai do regime presencial para o regime de teletrabalho. E o contrário, quando ele sai do regime de teletrabalho para o regime presencial. Nas duas situações, há alguns requisitos importantes que devem ser observados e cumpridos pelo empregador. Vocês lembram qual é o prazo de transição desse regime de teletrabalho para o regime presencial? Vamos dar uma olhadinha na resposta? A resposta é a letra D de dado, ou seja, no mínimo 15 dias. É aquilo que eu falei para vocês. O empregador, ele tem que conceder o prazo mínimo de transição de 15 dias do regime de teletrabalho para o regime presencial. Para quê? Para que esse trabalhador possa fazer uma organização, reorganizar a sua rotina do dia a dia. Tranquilo? Então, toda vez que esse trabalhador for partir do regime de teletrabalho para o regime presencial, é obrigatória a concessão de um prazo de transição mínimo de 15 dias. Perfeito, senhores? Vamos para mais uma questão? O contrato do trabalhador intermitente deve ser escrito e possuir o valor da hora laborada, verbal e possuir o rol de atividades, escrito e possuir o rol de atividades, verbal e possuir o valor da hora laborada. Pois bem, senhores, eu falei para vocês que o trabalhador intermitente, o contrato de trabalho dele tem que cumprir alguns requisitos essenciais. Tranquilo? Muito cuidado para não confundir os requisitos do trabalhador intermitente, do contrato do trabalhador intermitente, com o contrato do trabalhador em regime de teletrabalho. São requisitos bem pontuais. Vamos ver qual é a resposta da nossa questão? Ou seja, o contrato do trabalhador em regime de intermitência tem que ser o quê? Um contrato escrito e possuir o valor da hora laborada. É aquilo que eu falei para vocês. O trabalhador em regime de intermitência, ele pode ser convocado para trabalhar horas, dias, semanas, meses. Então, por isso que é fundamental que no contrato deste trabalhador nós tenhamos o quê? O valor da hora laborada. E o valor dessa hora laborada não pode ser inferior ao valor da hora trabalhada com relação ao salário mínimo. Tranquilo? Muita atenção para isso. E o trabalhador em regime de teletrabalho, não se esqueçam, o contrato dele também tem que ser o quê? Um contrato escrito. No entanto, desse trabalhador em regime de teletrabalho, tem que constar o quê? O rol de atividades que ele vai desenvolver. Perfeito? Então, os dois contratos têm que ser o quê? Contratos escritos. Mas no regime de intermitência, tem que constar o quê? O valor da hora trabalhada. Já no contrato de regime de teletrabalho, tem que constar o quê? O rol de atividades a serem desenvolvidas por esse trabalhador. Perfeito, senhores? Então, só para fechar aqui a nossa aula, fazer um rápido resumo, um rápido apanhado de tudo aquilo que nós falamos. Nós temos o quê? A relação de trabalho e a relação de emprego. Ou seja, na relação de emprego nós temos quais requisitos, senhores? A pessoalidade, tem que ser pessoa física, a habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica. Estando presentes esses 5 requisitos, nós teremos o quê? Uma relação de emprego. Se faltar qualquer um desses requisitos, nós teremos o quê, senhores? Uma relação de trabalho. Nós vimos alguns exemplos de trabalhadores que têm uma relação de trabalho. Temos o trabalhador autônomo, temos o trabalhador voluntário, temos o trabalhador avulso, que são trabalhadores que têm uma relação de trabalho. Por outro lado, há outros trabalhadores que têm uma relação de emprego. Por exemplo, o empregado doméstico, se ele obedecer à questão da habitualidade. Temos também o trabalhador rural, se ele for devidamente contratado por uma empresa que visa o lucro, ou seja, uma atividade agroeconômica. Então, nós temos alguns trabalhadores que têm essa relação de trabalho e relação de emprego. Dentro desse contexto, nós temos 2 trabalhadores específicos que veio com a reforma trabalhista. Ou seja, temos o trabalhador em regime de teletrabalho e o trabalhador em regime de intermitência. Não se esqueçam, o trabalhador em regime de teletrabalho é aquele que labora preponderantemente fora das dependências do seu empregador. Tranquilo? Ou seja, o fato dele comparecer esporadicamente às dependências do seu empregador não quer dizer que ele está descaracterizando o regime de teletrabalho. Ele continua nesse regime de teletrabalho. No entanto, ele vai laborar de forma preponderante e não de forma exclusiva fora das dependências do empregador.
Já o trabalhador intermitente, por sua vez, é aquele trabalhador que vai ter períodos de labor, tranquilo, e vai ter períodos de inércia. Nesses períodos que ele tiver inércia, ele pode muito bem ter um outro contrato de trabalho com outros empregadores, até pode ter um outro contrato empregatício, tranquilo? Nada impede que ele tenha esses outros vínculos. Para fechar, não se esqueçam, o trabalhador em regime de teletrabalho, ele tem o quê? Ele tem uns requisitos para sair do regime de teletrabalho para o regime presencial. Tem que ter o quê? Um aditivo contratual e a anuência do trabalhador. E, ao contrário, novo aditivo contratual e esse prazo de transição mínima para que esse trabalhador possa se readequar à sua rotina. E o trabalhador em regime de intermitência, não se esqueçam, concluiu a sua prestação de serviço, ele vai receber a sua remuneração, 13º salário, as suas férias, o descanso semanal remunerado e também os adicionais legais. Perfeito, senhores? Então é importante que vocês tenham essa diferenciação entre o regime de teletrabalho e o regime intermitente. Eu vou encerrando por aqui a nossa terceira aula. No próximo dia nós vamos voltar com a nossa aula de número 4. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.